Gente, que delícia! Sabadão por aqui e bora lá, né? A gente aqui na nossa casinha, você aí na sua casinha. Agora a nossa casinha tá esperando para que você se sinta cada dia melhor. Isso mesmo, eu espero que nesse sábado você não se sinta como você chegou. Porque o nosso programa está apenas começando. Então, para começar esse sábado com muita alegria e muito conteúdo exponencial que chega para você de saúde, prevenção, cuidados, espiritualidade. Então, bora lá? O seu despertar está chegando aí. Olha só, nosso programa está apenas começando, como eu falei para você, nesse quadro tão maravilhoso. E você já parou para pensar, de repente, o que você sente é o que você não quer sentir? Se você não pensou, você vai pensar agora, porque eu trouxe ela para fazer a gente pensar junto. Márcia D'Aristóteles! Estamos aqui hoje para falar, para perguntar para você, e o que você não quer sentir? Hoje a gente traz não só o tema, mas a solução para esse assunto. E como que funciona isso? Como que a gente consegue não sentir e pensar em sentir? Não, vamos lá. É você que me diz. Olha, uma técnica desenvolvida por mim, ela tem psicanálise, PNL, cura quântica e também numerologia. Através desse método criado e adaptado por mim, a gente tira qualquer sentimento. O que você não quer sentir é o nome dele. Então, se você tá aí, né, não quer mais sentir esse apego, a saudade, né, você tá cansada e não consegue ir para frente por causa de um amor do passado, eu venho hoje trazendo a solução, te perguntando, e o que você não quer sentir? Gente, você sabe o que você não quer sentir? Porque nesse momento eu não sei o que eu não quero sentir. Mas quando a gente fica com o nosso eu acredito que é mais fácil, né, Mar? Com certeza. E por isso, no primeiro atendimento, a gente vai perguntar para você e o que você não quer sentir. Porque algumas vezes, Flávia, a pessoa não quer esquecer a pessoa. Eu quero continuar amando o meu Juvenal, mas eu não quero mais sentir essa sensação de prisão, essa vontade de só ficar deitada, né? Então, a gente tira o que você não quer sentir. No primeiro atendimento, a gente chega nessa conclusão do que você não quer e aí a gente vai para o próximo passo. E o próximo passo são muitas outras sessões? Gente, eu tenho uma novidade para vocês. Existe caso que em uma sessão só, some. Se você quer realmente esquecer o Juvenal, é muito mais fácil. Sabe, eu não quero mais saber dele. Aí fica fácil. Em alguns casos, precisa de um pouco mais de uma sessão. Mas geralmente em uma sessão a gente consegue? Sim, numa sessão você já sente a diferença. Olha, então bora lá esquecer esse Juvenal, você que tá pensando muito aí. Amiga, bola pra frente que atrás vem gente. Exato. E o que acontece depois da sessão? Você sente um vazio. Por quê? Porque tirou, né, esse lixinho do Juvenal. Você vai procurar fazer algo para ocupar o seu tempo. Quem sabe arrumar seu guarda-roupa, lavar aquela louça, né? Dar uma areada nas panelas, vai ter que ocupar o tempo. Porque a sensação de vazio, porque você vai ficar procurando esse sentimento, você vai ficar procurando isso no seu pensamento e não vai achar mais. Então você vai ter que procurar algo para ocupar o seu tempo. E é tão ruim, né, quando a gente chega no fim de um relacionamento, que parece que o mundo perdeu a cor, né? Exato. Mas eu vou te ajudar com um banho, pode ser? Claro. Vamos de banho? Bora lá, que eu adoro os banhos de Márcia D'Aristóteles. Então vamos começar com o banho de limpeza do passado. Você vai precisar de alecrim, manjericão e uma pedra de carvão. Virgem, tá? Não vai comer o churrasco e depois trazer o carvão pro seu banho. Você vai mentalizar o que você quer, limpar todo esse passado e faça seu banho, tá bom? Já anotou aí no seu caderninho, ó, alecrim ou um carvão sem usar no seu churrasquinho? E temos um banho para atração, rapidinho aqui, anota aí. Você vai precisar para atrair um amor, morango ou essência de baunilha. Aí pronto, limpou o passado, atraiu um amor e vai ser feliz.
Ihu! Bora, né? Bora ser feliz, é sobre isso. E dentro disso, ela fez esse banho do carvão primeiro, depois fez do morango. Exatamente. E aí você tá pronta para ser feliz. Então, bora lá, tá aí nas redes sociais, ó. O @ da Márcia, já pode ir lá. Entra que ela tem umas lives ao vivo que ajuda a gente bastante. Obrigada, Mar. De nada. Gente, enquanto o Dr. Lucas Nuquete continua assando pão de queijo, eu continuo aqui com você. Que delícia, né? Saber que a gente tem como esquecer alguém que não nos faz bem, né? E agora, chegou aquele momento de nós cuidarmos da nossa saúde. Temos conteúdos aí para você fazer na sua prevenção e buscar saúde ainda mais. Está chegando agora o Bom Dia Saúde. Para a gente começar, a doutora Amanda Pompeu conta pra gente aí as restrições que esses medicamentos aí das canetas emagrecedoras podem trazer. Gente, continuando essa parte que nós amamos falar, que é a obesidade. E nada mais sensato eu vir aqui e trazer a doutora Amanda Pompeu para falar o quanto é importante, presta atenção, gente, em tomar medicamentos sem uma prescrição médica. Nós sabemos hoje, com a evolução tanto da medicina, tecnologia, vem chegando produtos, né, voltados ao tratamento da obesidade, que a obesidade é sim uma doença, porém muitas pessoas ainda usam medicamentos sem prescrição médica. E eu trouxe essa maravilhosa aqui, doutora Amanda Pompeu. Obrigada por estar aqui novamente no Em Dia. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui de novo, trazendo esse assunto que a gente ouve tanto, que circula tanto nas redes sociais. E eu sei que o pessoal de casa adora estar por dentro de tudo isso. E com certeza. Agora a gente falando desse boom, né, que nós sabemos hoje das canetas, Ozempic, Mounjaro, enfim. Dentro disso, as pessoas pensam que não tem nenhum efeito colateral. Sim. Tem, doutora Amanda? Flávia, são inúmeros os efeitos colaterais, tá? Principalmente aquelas pessoas que usam sem indicação ou compram isso em mercado paralelo. A gente tem visto aí o tanto de Mounjaro falsificado que vem sendo importado. Já começou isso? Sim, sendo importado no contato corporal. Então, se você vai transportar uma caneta desses medicamentos, eles têm que estar numa temperatura adequada. E assim, tá saindo tanta notícia nos aeroportos do pessoal chegando com Mounjaro no corpo, no próprio corpo. E o paciente, além de corre o risco da medicação não funcionar, corre o risco da contaminação desse medicamento. Mas o ponto principal sobre os efeitos colaterais, isso, Flávia, é sem dúvidas que é um investimento. A gente sabe que essas medicações não são baratas. Não são. E elas são, sim, revolucionárias no tratamento da obesidade. E elas encaixam perfeitamente no tratamento. O grande problema é que se essa pessoa consome esses medicamentos sem orientação médica e sem acompanhamento, ela vai sofrer com os efeitos colaterais e isso vai atrapalhar a aderência dela ao tratamento. Os principais efeitos colaterais dessas canetas emagrecedoras milagrosas, como a gente escuta por aí, o que a gente vê muito são principalmente náusea, vômito, fadiga demais, muito cansaço, e aí tem um quadro clínico importante chamado de gastroparesia. O que é isso? Diminui tanto a motilidade do estômago e do intestino que a pessoa fica completamente nauseada, um mal-estar assim muito significativo que leva ela ao pronto-socorro. Sem falar do uso das medicações de forma errada, levando a quadros de pancreatite, então uma inflamação grave do pâncreas. Total. E a gente sabe que todo o processo rápido de emagrecimento pode gerar o que a gente chama de colecistite, que é a inflamação da vesícula, ou colelitíase, que é pedra na vesícula. Então já vai ter um processo cirúrgico aí pelo uso incorreto dessas medicações. Em consultório, a gente tem estratégias assertivas para reduzir esses danos e associação de medicamentos que diminuem muito os efeitos colaterais desses remédios. E me fala uma coisa, até mesmo aqui, esses medicamentos, ele possuem um prazo de validade aí dentro de 7 dias. Não digo validade, mas de utilização meia-vida. Isso mesmo. E dentro disso, né, como que é a questão de durabilidade
desse medicamento e como que a gente consegue, por exemplo, reduzir esses tais efeitos colaterais, assim, doutora Amanda? Olha, isso é muito particular porque a gente precisa primeiro entender que essas medicações são partes do tratamento da obesidade, né? Eu tenho pacientes que só com essas medicações não têm resolve. resultados significativos. Até porque, vou te dar um exemplo, se a gente tem o que a gente chama de fome fônica, é aquela fome que a gente come por prazer, por desespero, Conheço bem essa. Pois é, essa fome fônica não vai se resolver muito bem com essas medicações. Às vezes vai ser necessário a gente utilizar um outro medicamento aí. Vou dar um exemplo como o Venvance, que ele vem para tratar compulsão alimentar, e a Contrave, por exemplo. Então, somente o Mounjaro, que é uma das melhores medicações que a gente tem, não vai funcionar. Então, essas estratégias de controle de efeitos colaterais, existem medicamentos e outros manipulados, fitoterápicos, que a gente coloca numa prescrição e isso diminui muito os efeitos colaterais e aumenta a aderência, que é fundamental no tratamento de obesidade. Você falando de compulsão alimentar, eu acredito que você no seu consultório deve ter hoje, com essa carga horária de trabalho, nós mulheres, mães, correndo para lá e para cá com o marido, com empresa, trabalho. Como que funciona isso, doutora Amanda? Você até mesmo concluiu aí, só o medicamento para essas pessoas não funciona. Tem que ter um cronograma de tratamento? Tem que ter um acompanhamento, assim, primeiro, que às vezes precisa de um acompanhamento psicológico também, então a gente entra aí numa clínica multidisciplinar, Legal. acompanhamento com o psicólogo, a mesma indicação do psicólogo, o nutricionista para ensinar essa pessoa a comer direito. A gente sabe que os pacientes têm muita dificuldade, principalmente os que usam caneta emagrecedora, de seguir uma dieta, mas essa é parte fundamental no tratamento. Para a gente ter resultado no tratamento de obesidade, a gente precisa sim de medicação. Essas medicações realmente elas vieram para transformar isso, mas dieta e atividade física é a base do tratamento. E a virada de chave é a mentalidade. O que tira o paciente do efeito sanfona? Ele vai usar essas medicações, ele vai fazer a dose de manutenção em acompanhamento em consultório e ele vai manter o estilo de vida que levou ele a perder peso. Só assim ele vai se livrar do efeito sanfona. Não, a gente não pode esquecer de uma coisa que é importantíssima. Qual é? Ganho de massa muscular é fundamental para fugir do efeito sanfona. Hoje eu acho que a maior estratégia para fugir do efeito sanfona é o ganho de massa muscular. Além de se tornar aí, que a gente é jovem agora, né? Mas aí quando a gente se tornar idosos, pra gente ter autonomia, a gente precisa de massa muscular. E quando a gente aumenta a nossa massa muscular, nós aumentamos o nosso metabolismo. Consequentemente, a gente pode comer mais, porque vamos gastar mais energia. Olha, e quando que a gente pode, por exemplo, você falando de a questão da melhor idade, aí, a longevidade, né? Nós sabemos que às vezes é complicado a gente manter uma dieta, né? Que tem até uma frase, né? Ou você escolhe ser magro, ou você escolhe ser feliz. E existe essa linguagem que falam. Até minha mãe fala, outro dia eu falei, mãe, você escolheu ser feliz, né? Tá bem gordinha. Aí ela falou, eu depois dos 60 anos já não me importo mais. E, na verdade, gente, não é a questão também da saúde. Sim, eu acho que, no geral, são todas as nossas escolhas, né? Como nós não somos atletas, nós não vamos competir, não vamos subir um palco de fisiculturismo, ou somos atletas de performance, não é nosso caso. A gente pode se permitir, sim, ter uma vida equilibrada. Só que a gente tem que entender que 90% do nosso tempo, 80%, 90%, tem que ser de escolhas saudáveis. Se a gente quer desfrutar de qualidade de vida no futuro, principalmente aí nessa mulherada, que a gente já chegou a falar sobre o tratamento da menopausa, que nós estamos no mês da mulher, né? A mulher hoje, para ela fugir da osteoporose, fugir dessa deficiência de massa muscular, a doença, a sarcopenia, ela tem que ter aí um estilo de vida saudável e equilíbrio. Nada, você pode tomar a sua cervejinha ali no final de semana, se assim quiser, comer seu docinho quando precisar. Nossa, é tão gostoso, então, né? tudo tem que ter equilíbrio, né? Nada assim, a não ser que você não tenha uma doença, não precisa ser nada muito exagerado. Agora eu vou tirar uma consulta grátis, brincando, gente. Por exemplo, a mulher na TPM, ela acaba querendo comer, por exemplo, doces. Eu acredito, porque eu falo por mim, tá? Mas você acha que, por exemplo, essa questão dos doces é ligado com o processo de hormônio ou não? Porque você sabe, né? A gente entra nesse processo de TPM, gente, a gente quer comer um brigadeiro todo, uma torta de limão toda, né? Sim, não, e claro, sabe o que tem relação? Porque esses alimentos são ricos em triptofano. O triptofano, ele tem uma partícula que chama 5-HTP, que ela faz conversão em serotonina, que é um hormônio do bem-estar e do prazer. Sim, da felicidade. Isso. Então, o nosso corpo tá pedindo serotonina. Existem outros alimentos menos calóricos também são ricos em triptofano. E assim, eu costumo prescrever para minhas pacientes que estão naquela fase ali, então alguns manipulados com ricos em triptofano Anota e 5-HTP.
que eles ajudam muito nesse período. E óbvio, né, se a mulher ela tem a TPM de fato, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, tem tratamento, tem diagnóstico e sim é uma doença que precisa ser tratada. Agora, se é só aquela compulsãozinha que a gente tem ali pela alteração hormonal, os picos entre estradiol, progesterona, a gente pode se permitir comer um docinho sem problemas. Aí, tá vendo? Ó, já pegou a dica, doutora Amanda aí, ó. E me fala, você falou até mesmo do efeito sanfona. Nós sabemos que eu acho que é uma das principais, piores fases quando a gente emagrece. Cheguei no meu peso. Tô ótima, agora eu vou comer. Não tem dia do lixo, não tem nada mais, né? Tô brincando, não existe dia do lixo, tá, gente? É pra vida. A gente tem que permanecer, por exemplo, como que é a manutenção, por exemplo, dessas canetas, desses medicamentos? Tem que, de fato, realizar, sim, dose de manutenção. Tá. Isso, se você for num consultório médico hoje, o médico não te oferecer esse acompanhamento aí por um ano a 1 ano e 6 meses. Hoje, o tratamento da obesidade medicamentoso tem que ser de 1 ano a 1 ano e 6 meses, a depender do grau da obesidade. Perfeito. A gente tem a obesidade grau 1, grau 2 e a obesidade grau 3, que era considerada obesidade mórbida. Só que hoje esses parâmetros de IMC não são tão mais adequados, né? Porque vai muito pela composição corporal. Mas pra gente reverter isso daí, pra gente conseguir manter aí o paciente sem o efeito sanfona, é justamente dose de manutenção e acompanhamento médico, manter aquele estilo de vida e tratar as causas metabólicas que te levaram à obesidade para sempre, porque a obesidade é uma doença crônica e existe resposta, existe memória celular sobre isso. E o nosso corpo, ele se adapta a tudo. E olha como ele é, às vezes a gente brinca que é um pouquinho safadinho, que ele tende a voltar aí a estaca zero aí ao corpo, a maior peso que você já teve. Então sempre tem que estar adotando estratégias. E assim, um casamento com a endócrina, com a nutróloga. Tá vendo? Ai, gente. Vou olha, casar com muitas pessoas. É agora. verdade. Com personal, com academia, você casa com a comida, com a saudável, tudo. Você tem que casar, gente. E é pra vida. E eu amo falar com a doutora Amanda porque ela fala de uma forma descomplicada. Isso é muito importante pra gente, pra levar a vocês essa informação, saber que é sempre importante, quando você for tomar um medicamento, ter a prescrição do seu médico, viu? E sempre acompanhar junto um tratamento com um especialista dentro do que você vai tratar, do que você vai prevenir, dos cuidados, né, doutora Amanda? Sem dúvida, tem que valorizar o dinheiro, né? Os tratamentos não são baratos. Imagina você investir tanto e jogar seu dinheiro fora. A gente sabe que hoje em dia a gente não tá podendo passar por isso, não? Verdade. Qualquer dinheirinho ali faz diferença. E sim, a gente consegue resultados fantásticos. E eu vou aguardar o pessoal de casa, me mandar as perguntas lá no Instagram, no direct, chamar no WhatsApp, que a minha equipe vai estar pronta para responder e a gente tira as dúvidas aqui sobre esse assunto. E é isso mesmo, já tá aí no cantinho da sua tela o QR Code da doutora Amanda Pompeu, que é nossa colunista aqui, maravilhosa. Eu adoro conversar com ela. Sempre uma consultinha meio que free. Mas é isso, gente. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada a você pela oportunidade, Obrigada. por estar aqui mais uma vez. Maravilhoso. E agora vem chegando o Dr. Frederico Heitor falando sobre a dieta pós-bariátrica. Gente, eu trouxe ele novamente, conforme falado, solicitado, Dr. Frederico Heitor. Tudo bom, Flávia? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom te receber aqui no Em Dia, novamente. É uma novamente. honra estar sempre aqui e esclarecer as dúvidas. Muito obrigada. Então, para a gente continuar o nosso bate-papo, nós falamos um pouquinho sobre o que era, na verdade, a cirurgia bariátrica, como que funcionava toda essa dinâmica, né? Quando é operado, pós. E aí a gente sabe que existe as restrições aí alimentares, né? Pós a cirurgia. E hoje eu trouxe o Dr. Frederico para justamente falar para você aí de casa um pouquinho sobre essa dieta, né? Sim. Na verdade, que é super importante, né, doutor? E é um tabu, né? O pessoal fica com medo, fica ansioso pensando que vai passar fome, não vai dar conta. Sim. Né? Então, isso a gente conversa bem no pré-operatório. A nutricionista é fundamental para nos ajudar e aí conseguir fazer uma dieta equilibrada e o paciente ir bem. Que isso é o mais importante, porque a pessoa imagina assim, eu vou passar por uma dieta, e aí, como você até mesmo mencionou, é uma dieta líquida, né, inicialmente, né? Qual que é o tipo, então, em si da dieta? Dá medo, né? Você fala, nossa, eu vou ficar tomando só água, só sopa, e vou morrer de fome. Imagina. Né? Então, Imagina. Eu converso com o paciente, eu falo que depois você não tem noção o efeito da cirurgia no organismo. Então, a cirurgia, ela inibe
o apetite, né, e aumenta a saciedade. E tem a mudança metabólica. Então, o paciente, no pós-operatório imediato, ele não vai ter fome. Ele vai ter o desejo de comer algumas comidas e de mastigar. E por que a importância da dieta líquida no pós-operatório imediato e nesses próximos 30 dias? Porque a gente trabalha no estômago, deixa o estômago pequeno e ele está cheio de costura, de sutura. Então a gente não pode forçá-lo, porque na hora que força, você pode romper. E aí trazer uma complicação que não tem necessidade. Então, a dieta líquida neste período, principalmente nos primeiros 14 dias, das primeiras 2 semanas, é de extrema importância para uma boa evolução do paciente. E aí, como que a gente começa? Com a dieta líquida restrita, tudo liquidificado. Os primeiros 10 dias, tudo liquidificado, e a sopa a gente pede para peneirar, numa peneira grande, e o volume também é controlado. Ah, não é grande. Não é pegar um copão d'água e virar de uma vez. Né? Então a gente tem que ter um volume, porque é como eu falo para o paciente comparar como se fosse um funil. Tá. Que tem uma entrada de líquido, mas tem uma vazão restrita. Então, se ele toma líquido muito rápido, ele vai ter a sensação de estar estufado, como se fosse uma ampulheta. Então, ele tem que tomar de gole em gole. E aí, a gente fala num volume que fica mais simples, é um copo americano, 200 ml, para tomar em torno de 1 hora, 1h30. Tomar tudo goles pequenos. No hospital, no pós-operatório imediato, a gente tem o costume de oferecer um copinho de café. Ok. Por quê? Na hora que ele toma o gole pequenininho, ele sente que vai bem. Então ele fica seguro. Em casa, eu tiro o copinho de café porque senão ele não vai ter o controle do volume que ele vai tomar e ele pode desidratar. Então, 200 ml a cada 1 hora, 1h30, durante o período que ele fica acordado, desde a hora que acorda até na hora que ele vai dormir, independente do líquido que ele quiser. Água, chá, gelatina, Gatorade, água de fruta, qualquer suco de fruta. Os sucos de frutas naturais ou polpa congelada não precisa peneirar. É só bater e tomar a dieta líquida. Completou os 30 dias, aí a gente começa com a alimentação mais normal. sólida, pastosa. A pastosa nos últimos 10 dias e com 30 dias completo, começa com a dieta alimentação normal, que aí eu peço para ele diminuir o universo do prato. Então, em vez de ele comer no prato normal, no prato de sobremesa. Porque ele vai ter a sensação do prato cheio. Que legal. E o pouco que ele come, ele já vai ficar saciado. Sim. Então ele não fica com aquela impressão que comeu só um pouquinho naquele prato grande. Isso podia ser até pra gente, não pode usar esse prato sobremesa? A gente ajuda. Assim, a gente que não passa por esse processo de uma cirurgia bariátrica, será que não adianta? Ajuda para você diminuir o volume. Mas não adianta você comer 4 pratinhos pequenos. Né? Então tem que ter uma reeducação alimentar que o paciente passa tanto com a psicóloga como a nutricionista. E o efeito da cirurgia torna esse período mais tranquilo. Se você perguntar para o paciente, fala, mas você não está com fome? Ele fala, não, eu tenho vontade de mastigar alguma coisa, mas fome não. Olha, que é o efeito interessante, né? Não adianta você pegar 4 pratinhos, um de arroz, um de feijão, um de carne. Fracionar, em vez de comer uma caixa de chocolate, comer um brigadeiro a cada hora. Fracionar a comida também, dividir em vários pratinhos. Sim. Né? E, por exemplo, pós isso, ele pode comer um docinho, doutor? Aí é uma dúvida. Hoje em dia, se você olha na internet a nutricionista, tem tanto doce sem açúcar. Sim, feito. Que você tem uma vida normal. O que você tem que aceitar? A doença, a obesidade. Eu tenho uma doença, eu tenho restrições. Ok. E aí você modificar a qualidade de vida, não tem como. Porque se você não mudar, você não vai combater a obesidade. E é o que eu falo, por exemplo, o paciente diabético. Se alguém vê o paciente diabético com um pudim, todo mundo vai tirar. Fala, não, você tem diabetes, não pode. Por que não faz isso com o paciente com obesidade? O paciente que tem obesidade, que põe um pudim na frente, ninguém fala nada. Não, deixa. Então tem que orientar. Fala, vamos mudar, vamos melhorar. E hoje, com tantas características de alimentos novos, sem tanta gordura, sem tanto carboidrato, mais focado na proteína, sem açúcar, então isso torna mais factível. E essa dieta, doutor Frederico, ela só é indicada por vocês mesmo, pelos médicos? A gente tem a equipe multidisciplinar, porque o tratamento é praticamente um tratamento de choque, né? O paciente opera, alimentação normal, depois operar, dieta líquida. Então tem o suporte da nutricionista, que ela vai
qualificar os alimentos e equilibrar a alimentação junto com o suporte proteico, vitamínico, e a psicóloga que vai trabalhar o paciente para ele se sentir confortável e seguro. E como que esse processo, por exemplo, dentro da dieta, pode se evoluir? Com o passar dos dias da cirurgia, das semanas, principalmente após os 30 dias, o paciente já vai recebendo também a orientação da nutricionista, a evolução de alimentos mais sólidos, depois alimentos mais secos, depois as verduras, os legumes. Isso vai evoluindo no dia a dia e a aceitação. O que é importante? Mastigação. A mastigação. Mastigar, nada de comer rápido, porque senão se sente desconfortável. Então, é reaprender a comer. Mastigar. O paciente fazendo esse treinamento nos primeiros 30 dias e nos próximos 30 e exercitando a mastigação, ele vai comer de tudo. Ele vai conseguir ter uma vida Come de tudo, alimentação saudável, normal, né? A alimentação normal. Gente, então a partir vamos dizer, então os principais dias seria 30 dias, né? Aí Exato. pós 30 dias esse paciente, ele consegue já ter uma vida, vamos dizer, normal. A vida normal de acordo com a doença que ele tem. Isso, né? né? Então, ele fez um tratamento onde ele tem que se adequar. Mas ele já vai poder comer comidas sólidas, uma alimentação no dia a dia, uma rotina, Perfeito. dentro do que é cabível pela doença dele. Gente, lembrando vocês que sempre é importante buscar orientação médica, né? Que obesidade é uma doença crônica, né, doutor? Exato, que não tem cura, ela tem controle. E é importante a gente tirar a obesidade como um simples problema temporário e sim, é uma doença grave, uma das maiores pandemias que existe no mundo. É isso aí, gente. Então, já aproveitando, deixa seu @ doutor Frederico. O meu é @clinicafá e eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Lá tem o WhatsApp, que é do meu celular pessoal, e eu fico à disposição. Muito obrigada, doutor Frederico. Sempre é um prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Trazendo esses conteúdos exponenciais para a gente cuidar dessa população que às vezes está doente, está procurando prevenir, cuidados. É uma honra estar aqui com você, esclarecer e trazer toda a informação que for necessária. Muito obrigada, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olha só para dar um spoilerzinho, nós falamos no programa que ela voltaria para falar sobre os tratamentos depois que nós descobrimos aí os problemas de cabelo. Então, bora falar com a doutora Márcia San Juan. Oi, Flávia, bom dia, tudo Bom bem? dia. Prazer estar aqui de novo. E prazer é nosso, né? Sempre uma aula, um conhecimento ter você aqui. Como que depois, assim, nós falamos dos problemas de cabelo, como corte químico, alopécia, quimioterapia, entre outras situações, como que qual seria o primeiro passo, assim, para iniciar um primeiro tratamento? Quando a pessoa realmente vê que ela precisa ir a um tricologista, a um médico, para fazer esse tratamento, doutora? Flávia, o primeiro passo para a gente começar a tratar do cabelo é a gente começar a se gostar. Então, a gente tem que balancear a dieta, a gente tem que começar a fazer exercício. Por quê? Tudo isso vai influenciar no quanto de nutriente chega no seu couro cabeludo. Por exemplo, o exercício, além dele ser vasodilatador, ele libera várias citocinas que são anti-inflamatórias e que são muito benéficas para o couro cabeludo. Isso faz muita diferença. Alimentação, tirar açúcar, fazer uma dieta anti-inflamatória, então tirar farinha branca, lácteos, tudo que inflama e ultraprocessados. Comer comida de verdade, vale a pena até para ter cabelo. Depois a gente vai fazer um tratamento capilar, onde eu vou colocar ativos e medicações banhando o folículo piloso. Ou seja, eu vou fazer esse folículo piloso crescer saudável. Então, um cabelo que vai crescer mais forte, mais saudável. E várias pessoas identificam até que ele ficou mais escuro. A gente não consegue ainda agir na canice, que seriam os fios brancos derivados da idade, onde você perdeu a melanina, que é o córtex do cabelo, né? Mas a gente consegue, sim, fazer eles ficarem mais escuros. Por quê? Porque eles engrossam. São fios saudáveis. Então, os fios que têm problema normalmente são fios finos e, por isso, eles são hipopigmentados. Eles não têm muita cor. Então, quando a gente volta a tratar esse cabelo, volta a crescer saudável, ele até escurece. E vários pacientes falam, nossa, escureceu, mas é isso. Então, o primeiro passo é tratar o intestino.
O segundo passo é se gostar e o terceiro passo é fazer procedimento capilar com o médico tricologista. Fazer com a doutora Márcia, por favor. Agora me fala uma coisa, ninguém imaginava que o intestino tem muitas coisas interligadas, né? Muitas. E para a gente complementar até mesmo esse assunto, até para alguém que você conheça ou esteja passando por um processo de quimioterapia, como que funciona? Que a gente sabe que vai haver a perda capilar, né? Mas como Vai. que pode, por exemplo, existe algum tratamento que pode, por exemplo, diminuir essa queda ou pós? Existem. Hoje a gente tem quando a paciente ou o paciente vai fazer a quimioterapia, vai tomar as medicações quimioterápicas, elas são normalmente oxidantes. E esse processo é um processo que precisa acontecer, porque para tratar o tumor a gente precisa matar as células cancerógenas, precisa oxidar. Então não tem muito que eu possa fazer em termos de antioxidantes, em termos de medicações. Mas enquanto ele está tomando a quimioterapia, hoje a gente tem um capacete que a gente chama de capacete gelado, onde você faz uma vasoconstrição nos folículos pilosos ali, Tá. você ancora esse fio e chega menos medicação. Infelizmente, a queda capilar vai acontecer, porque ela vai agir na replicação celular, e o cabelo tem uma taxa de replicação alta. Então, é o primeiro que começa a cair. Ok. Mas, depois do tratamento, depois que você passar essa fase da sua vida, que é uma fase sofrida, os seus cabelos vão voltar ao normal. Eles podem voltar um pouquinho diferente na textura, mas normalmente em 6 meses a gente tem a textura que tinha antes. Uau, gente! Olha, eu gosto muito de compartilhar essas informações até você, até assim, eu acho que é tão importante essa questão do cuidado, da prevenção, de trazer essa informação. E se você quer saber um pouquinho mais, através de vários outros assuntos, a doutora Márcia tem também as redes sociais, que tá aí no GC, aí no cantinho da sua tela, QR Code na tela, tudo para você entrar em contato e até mesmo tirar suas dúvidas. Muito obrigada, doutora Márcia. Flávia, muito obrigada, eu que Foi um agradeço. prazer, viu? Até a Obrigada, próxima. até a próxima. Nós sabemos que o melasma no verão acaba sempre aumentando, mas eu trouxe ela que é especialista no assunto, vem chegando aí, ela que criou, ó, esses produtos que com certeza você tem que adquirir se você sofre com melasma. Vem chegando a nossa colunista Andréia Dias. Oi, pessoal, olha só, hoje nós vamos saber como que as terapias integrativas têm uma junção aí com esse trabalho do melasma. E eu trouxe ela que é expertise nesse assunto, Andréia Dias. Olá, Flávia, novamente. Que bom estar aqui com vocês, que bom estar com vocês aí de casa e trazer mais informação para vocês aí sobre o melasma. E para a gente começar esse bate-papo, né, eu justamente queria saber qual que é essa questão, né, dessa parte integrativa com o melasma. Lembrando que a gente não pode tratar o melasma somente de uma forma externa, porque o que está acontecendo é lá dentro da célula, então a gente tem que tratar internamente e externamente. Internamente, a gente trata com as terapias integrativas, porque a gente tem que entender que quem comanda todo o nosso organismo é o sistema nervoso. E ele está totalmente interligado com as nossas células. E o sistema nervoso é que produz os hormônios, né, através das glândulas endócrinas, tanto os hormônios quanto as toxinas, quanto todas as bioquímicas que são saudáveis para o nosso organismo, que são produzidas pelos neurotransmissores em conjunto com o nosso emocional. Então, o nosso emocional, ele libera os neurotransmissores, trazendo essas bioquímicas, que são tanto boas quanto as toxinas. Então, no nosso tratamento integrativo, a gente faz com que a célula do melanócito receba os bons hormônios e também iniba a produção de toxinas e produza mais bioquímicas saudáveis para o nosso organismo, trazendo oxigênio dentro da célula. Nossa, perfeito. E como que são essas questões da parte feitas, né? Na verdade, como que são feitas essas... Como é que são feitas essas terapias, né? A gente tem várias práticas, mas uma das práticas é para elevação vibracional, que hoje a gente já sabe, comprovado cientificamente, que as vibrações e a frequência, elas atuam automaticamente no nosso organismo. Então, nós temos que elevar a nossa frequência, a nossa vibração, e as nossas pacientes são presenteadas com práticas meditativas e aprender a respirar, que hoje,
as pessoas respiram para sobreviver, Como né? assim? Aprender a respirar. Aprender a respirar. Hoje as pessoas não respiram, não fazem a troca de ar adequadamente. Então é absorvido muito mais gás carbônico do que o próprio oxigênio. Tá. Então há deficiência de oxigênio no organismo e há deficiência de oxigênio dentro da célula do melanócito. Quando a célula está com essa deficiência de oxigênio e inflamado, ele começa a trabalhar muito mais. E quanto mais ele trabalha, mais hiperpigmentação ele produz. Então, nós temos que tratar na respiração para trazer o oxigênio dentro da célula. E hoje a gente já sabe, né, Flávia, cientificamente, que a meditação é um bem muito grande para o nosso organismo. Todos deveriam, já é comprovado que 10 minutos de meditação diária faz com que você refaça seu organismo. Tanto refazer, quanto melhora o seu sistema imunológico, melhora as sinapses, o seu sistema neural começa a trabalhar mais e dá mais atividade. Tá. E hoje, através da meditação, e com a epigenética e a neuroplasticidade, que a gente já tem um estudo científico sobre isso, a gente consegue reconstruir a célula e também fazer com que o melanócito ele produza menos melanina. Então, ele vai produzir o que ele deve produzir para dar o tom da pele. E o que é isso? Epigenética, neuroplasticidade? A epigenética são o estudo dos genes, né? E já é comprovado também que os comportamentos, as nossas atitudes, além da genética, faz com que você pode tanto ativar quanto desativar os genes, mas ele não muda a sua situação do DNA. A neuroplasticidade são as conexões neurais, que elas podem ser refeitas, né? Então, se você tem uma conexão neural que ela está quebrada, você pode fazer com que ela desenvolva novamente. Então, quando a gente trata começa a fazer essas reconexões neurais, Legal. A gente consegue fazer com que as células do melanócito entendam, né, porque ela tem os dendritos que estão conectados com os neurônios, então a gente consegue fazer com que ele passe a reduzir a produção de melanina. Gente, como é delícia falar com essa mulher. E ela entende tanto desse assunto que ela tem uma linha completa para tratamentos eficazes para o melasma. Inclusive agora para o verão, para você poder cuidar também de dentro para fora. E deixa seu arroba então pra gente, Andréia. Eu tenho 2 Instagrams, é o @melasma_removal e tem o @melasma_removal _Bella Beauty. É isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, entre em contato e não sofra mais, que tem uma solução aí no final do túnel. E olha, não é fake nas redes sociais dela os resultados, viu, gente? Pode acessar lá que você vai ter também todas essas maravilhas na sua casa, se você quiser, porque você atende todo o Brasil. Brasil todo e fora do Brasil também. É, isso aí. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Beijos. E olha só, gente, agora ela voltou com um tema super legal, que até mesmo eu sou leiga um pouco nesse assunto. No programa passado nós falamos um pouquinho sobre ganho de massa, que é super importante, e os complementos junto com o nosso parceiro Evolution. E hoje ela está aqui para tirar algumas dúvidas que nós recebemos durante esse tempo nas nossas redes sociais. Doutora Tamires Marques. Obrigada, vai ser ótimo o programa de hoje, realmente vai ser bem esclarecedor. Eu gosto disso, hein? Vai ser bem Então, para a gente começar, eu acredito que você no seu consultório deve receber muitas perguntas assim. Doutora Tamires, para que serve o whey? Perfeito, vamos lá. O whey protein é uma suplementação de proteína. E eu falo que a maioria das pessoas, se não 90% das pessoas, subestimam o consumo de proteína, não comem a quantidade de proteína corretamente. Mas a suplementação de whey protein ficou muito famosa por aquelas pessoas que treinam. Então se criou uma crença de que só deve tomar whey protein as pessoas que fazem prática de atividade física ou fazem musculação. Mas muito pelo contrário, o whey protein ele vai entrar como um suplemento para te ajudar a atingir suas metas de proteína diárias. E por que isso é importante? Para manter massa muscular, para melhorar o sistema imunológico, para a produção de diversos hormônios. A massa muscular é importante para tudo isso. Então o whey protein entra neste momento. E um ponto muito bom também de deixar claro é que a maioria das pessoas acham que o whey é muito calórico. Então, nossa, eu vou tomar whey protein e eu vou engordar.
Primeiro ponto, olhe a marca que você está consumindo, porque realmente o whey protein hoje tem de 1 zilhão de marcas diferentes e pode ter algumas opções que realmente sejam muito calóricas. Então dá uma lidinha na tabela nutricional, veja a quantidade de calorias que tem por porção para você escolher um whey protein que seja bom. Mas de maneira geral, um exemplo que eu dou bastante do consultório para meus pacientes é: ovo é ótimo para dieta e todo mundo fala que ovo realmente é bom. Mas para você atingir a quantidade de proteína de um scoop de whey protein, que é aquele medidor que vem dentro do pote, em ovo, você teria que comer 4 ovos. E isso vai dar quase 300 calorias. Um scoop de whey protein, por exemplo, da Evolution, que é a nossa marca parceira, tem 124 calorias só. Ou seja, para alguém que está pensando num processo de emagrecimento, usar o whey protein como fonte de proteína é muito vantajoso, porque você vai consumir mais proteína, vai te dar mais saciedade, então você vai conseguir seguir melhor a dieta sem ter tanta caloria assim. Perfeito. E agora me fala da creatina. Perfeito. Ainda, gente, a Evolution sempre vem na frente e trazendo como gominha para facilitar aí o nosso dia a dia. É verdade. Creatina, eu, Tamires, falo que é um dos melhores suplementos para se consumir. E é muito difícil você atingir creatina, as dosagens adequadas, de acordo com o alimento, por exemplo. A gente tem creatina, por exemplo, em carne, frango, mas para atingir a dosagem de creatina, você teria que comer quilos e quilos de carne de frango por dia, e isso nem seria tão saudável. Então, a suplementação de creatina ela é indispensável para qualquer pessoa que deseja manter sua massa muscular e ter mais saúde. Então, a gente usa a creatina também, e tem estudos atuais falando da creatina para diabetes tipo 2, por exemplo. Por ela estimular bastante a musculatura, ela ajuda a regular a glicemia do seu corpo, então também é interessante. Qual é o cálculo de creatina que você deve fazer para saber quanto tomar? 0,07 vezes o seu peso. O valor que dá é a quantidade em gramas que você precisa tomar de creatina. E realmente a Flávia trouxe algo muito importante. A creatina ela tem aquela textura muito arenosa. Sim. Então as pessoas têm dificuldade para tomar, de diluir na água ou de colocar num suco, porque fica no fundo ali do copinho, às vezes a gente vai desperdiçando creatina. E a Evolution trouxe a opção Engame, que é uma balinha. Então pensa, você está usando o seu suplemento, está melhorando sua saúde, cuidando da sua massa muscular e ao mesmo tempo você está comendo um docinho, uma De balinha. uma forma durante o dia. prazerosa e com Exato. sabor de maçã verde, gente. Exatamente, é maravilhosa, maravilhosa. E o ponto bom, vamos lembrar, Flávia, o público, de que eles Sim. têm desconto Uhul! no site da Evolution com o cupom NutriEmDia. Então é só entrar no site oficial da Evolution, na hora que vocês colocarem no carrinho, vai ter lá cupom de desconto. Coloca NutriEmDia que vocês vão conseguir um desconto fantástico. E também vocês encontram os produtos da Evolution e outros produtos também nas lojas Now, de medicina e nutrição esportiva. Lá é só vocês falarem que vocês ficaram sabendo da Now pelo programa Em Dia, que vocês também conseguem 15% de desconto. Bom, eu já tô levando o meu, tá bom? É isso mesmo, Ai, eu leva. amo. E olha que gracinha. Oh, É gente, muito gracinha muito mesmo. mil. Então já aproveita esse desconto, já faz a compra aí dos produtos Evolution, que eu super garanto. E muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, depois de tanta informação na saúde, tá chegando agora aquele momento de empreender, de crescer na trilha do sucesso. E chegando agora na trilha do sucesso, nosso colunista jurídico, Dr. Caio Ventura, vem falando um pouquinho sobre direito trabalhista das mulheres, claro. Gente, eu disse que ele tinha que voltar, porque eu acho tão exponencial a nós mulheres, principalmente as gestantes, que a primeira pergunta que eu vou perguntar hoje para ele é sobre isso. E eu trouxe o nosso colunista novamente jurídico, Dr. Caio Ventura, aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouquinho do direito trabalhista para mulheres. Isso, gente, para o nosso time, as mulheres guerreiras. Bom, e nós, continuando aqui no mês, né, que nós celebramos o mês da mulher, mas eu acredito que o Dia das Mulheres, doutor Caio, é todos os dias. Todos os dias, né? Né? Então é isso. Então, para a gente começar, o que diz, por exemplo, a legislação sobre a estabilidade de uma gestante? A estabilidade gestacional, ela acontece do momento que se descobre a gravidez até 5 meses após o nascimento.
É importante destacar que esse direito, inclusive, existe em situações em que esteja acontecendo o aviso prévio, até mesmo o aviso prévio indenizado. E, por exemplo, nós sabemos que após a gestação, o nascimento do seu neném, enfim, vem a amamentação. Como que funciona essa dinâmica durante esse processo dessa mulher que está em amamentação? Bom, durante a situação de amamentação, a legislação dá o direito a 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada laboral, ou até mesmo a redução da jornada em 1 hora no final do expediente. Importante destacar que empresas que não cumprem com esse direito, portanto, a empregada não teve o direito a gozar esse direito, isso se converte em horas extras e deve ser um direito requerido extrajudicialmente ou até mesmo judicialmente de forma indenizada à trabalhadora. Ótimo. E agora, doutor Caio, eu queria até mesmo entrar nesse assunto. Nós sabemos hoje com essa questão assim, do aumento, né, do assédio moral, assédio sexual dentro da empresa, no trabalho dessa mulher, né? E onde nós vemos tantos casos acontecendo aí que com as redes sociais facilita a comunicação e chega diretamente para a gente, né? E nós que somos comunicadores aí, levamos a informação, eu gostaria até mesmo que você me explicasse quais são as proteções dessas mulheres em si dentro desse processo, passando por um assédio moral, um assédio sexual. Bom, a Constituição Federal e a CLT, além de instruções normativas, elas trazem proteções à trabalhadora que passa por situação de assédio moral e assédio sexual. Importante destacar que essa trabalhadora, ela em alguns casos pode ter até o direito de abrir um comunicado de acidente de trabalho, deve informar imediatamente a gestão, né, da empresa para que a empresa tome providências. Uma vez que a empresa seja omissa, ela assume a responsabilidade de indenizar a trabalhadora com relação ao descumprimento, a essa situação que ela tenha passado, infelizmente. Agora, só um adendo dentro desse assunto que eu acho super relevante. Quando que entende-se pela lei que essa mulher sofreu, por exemplo, esse assédio? Via de regra, à luz da legislação, acontece em situações que... O assédio moral, ele é mais amplo, né? Ele pode acontecer em situações de constrangimento íntimo, às vezes uma cobrança excessiva, que passe do nível médio ali de cobrança, algo que exponha, né, a intimidade daquela trabalhadora, que exponha ela a uma situação vexatória. E o assédio sexual se caracteriza, à luz da legislação e do Código Penal, né, que seja realizado por superior hierárquico. É importante até destacar que muitas pessoas confundem isso, tá? Sim. O assédio sexual sempre ocorre através de uma hierarquia, do superior para o seu subordinado. O par de trabalho não é assédio sexual. Muitas vezes as pessoas acham isso, mas não é. Caracteriza outros enquadramentos, mas não assédio sexual. Uau! E assim, agora, voltando até mesmo que eu acredito que, assim, a gente tenha muitas dúvidas, né? Inclusive, a gente recebe aí nos nossos directs do programa até mesmo. Por exemplo, quando essa mamãe, ela tira essa licença da maternidade, quais são as principais regras que podemos aplicar para essa mãe? A licença maternidade, ela acontece, via de regra, em 120 dias a partir do afastamento, podendo estender a 180 dias a empresas que têm um convênio no programa Empresa Cidadã do Governo. Nesses casos, aí sim, pode chegar a 180 dias, também aí excetuando a regra de 120 dias que está na lei. Perfeito. Agora eu vou falar de um assunto, gente? Essa parte é maravilhosa. Nós falamos muito de igualdade, né? A mulher hoje, ela tem, assim, na linha de frente do seu trabalho, muitos cargos, até acima de muitos homens aí, e, enfim. E a questão dessa mulher, ela pode, por exemplo, exigir um salário igual. Dentro desse processo, ela tem esse direito? Tem esse direito, sim. Garoto. E essa proteção não nasceu agora, essa proteção nasceu lá atrás, com a Constituição Federal de 1988. Claro que a CLT, com o tempo, foi modernizando e foi trazendo proteções acerca. Basicamente, a trabalhadora ela tem que ter na mesma função o
o mesmo salário que o homem Que o homem. que seja seu par. Então, se identificado que haja diferença exatamente na mesma função, de repente, uma diretora de uma empresa numa área com outro diretor de outra área tem salário desproporcional, deve ser pleiteado na justiça o direito à equiparação salarial. Salarial. E essa equiparação salarial vai dar o direito de ser indenizado proporcionalmente a essa diferença. Gente, que sensacional. Eu adoro quando você vem aqui, viu, doutor Caio? Obrigado. Porque, assim, a gente aprende, né, um pouquinho desses direitos que, às vezes, nós mulheres não sabemos que temos e o quanto é importante levarmos essa informação à nossa população. E tá aí no cantinho da sua tela agora o QR Code do Dr. Caio. Então, se você tiver alguma dúvida dentro dos nossos direitos de mulheres, pode falar com ele. Não é isso mesmo, doutor Caio? Perfeito. Qualquer dúvida, é só chamar lá na página do escritório que a gente e a nossa equipe fica de prontidão para dar a informação precisa e assertiva. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutor Caio. Até mais, viu? Até. Viu? Olha, desejo a vocês uma semana incrível, de luz, de energia positiva e espero que o seu sábado não tenha sido como você chegou. Um beijo, como diz Lucas Luquete, espero que você fique bem, porque até sábado que vem.